Graças a Deus, estamos de volta com mais uma Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, todos estão participando. Você que está nos assistindo através do YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E vamos para mais uma Escola Bíblica Dominical com o título aqui, Davi na Caverna, um amigo de Jonas. Quero até mostrar aqui a revista mais uma vez. Toda aula a gente está apresentando aqui a revista do Ministério Brasil para Cristo. Se você quiser adquirir essa revista aqui, não estou fazendo propaganda, né, pastor? Mas se você quiser adquirir, você entra no site da BBC, você adquire lá. Aí todo domingo você nos acompanha aí, no conforto da sua casa. E hoje é a lição de número 5, número 6 na verdade, sexta lição, Davi na Caverna, um amigo Jonatas. Dá uma olhada aí. Deus abençoe a sua vida. E o versículo texto base aqui, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1 a 3. Vamos para o texto bíblico, diz assim: Saul instigou seus servos e seu filho Jontas a matarem Davi. Mas Jontas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir. 1 Samuel 19, do 1 ao 3. Esse é o texto base. Qual que é o objetivo da lição? Mostrar a bondade de Deus ao nos dar amigos na jornada da vida e aprender a cultivar relacionamentos profundos. Glória a Deus. Agora vamos para a introdução aqui. Davi foi um homem que gostou de colecionar memórias. Tinha o hábito de trazer para sua lembrança acontecimentos do passado. Podemos ver isso nos livros de 1 e 2 Samuel e 1 Crônicas, que trazem a narrativa da sua vida. Mas também nos Salmos, onde seus cânticos e orações ele trazia à lembrança acontecimentos do passado. Por esse hábito, imagino que na sua maturidade, uma das boas lembranças que gostava de ter era a da sua amizade com Jontas. Jontas foi um amigo que conheceu um momento de glória, mas longe de ser um daqueles amigos aproveitadores que só está junto no momento de triunfo. Ele mostrou sua fidelidade em tempos de calamidade. O relacionamento entre Jontas e Davi é uma maravilhosa demonstração da verdadeira amizade e também um retrato da graça de Deus. Nesta lição, aprenderemos sobre quem era esse amigo. Veremos alguns acontecimentos entre os dois, refletiremos sobre a bênção de ter amigos. Glória a Deus. Aqui a lição nós vamos dividir em três tópicos, meus amados. Que a primeira, quem era Jontas? Segundo, Jontas salva Davi. E terceiro, um retrato da graça. Então nós vamos ver aqui quem que era Jontas. Jontas era o filho mais velho de Saul. Saul teve 5 filhos, né? Três filhos homens, Malquissua, Isvi e Jontas, que era o primogênito. E tinha 2 filhas, Merabe e Mical. Então, Jontas, ele, por ser o filho mais velho de Davi, ele era legalmente, por direito, ele era o sucessor do trono. Com a morte do seu pai, quem era para herdar? Ele, na verdade, ele era o príncipe herdeiro. Então era para ele ser coroado no lugar de seu pai após a morte de Saul. Mas nós vimos aqui na aula passada, no versículo 17, no capítulo 18 de 1 Samuel, que narra a história de Davi, de Jontas, de Saul e tudo mais. Quando Davi volta do vale de Elá, depois de ter matado Golias, ele volta ali, pastor, com a cabeça de Golias. E a partir daquele momento, quando ele chega no acampamento do rei Saul, Jontas vê Davi ali e faz uma aliança praticamente. Quando Davi chega, ele pela fé, ele percebeu, ele viu, só a fé faz você enxergar além. Só, porque a fé é como se fosse o telescópio de Deus. Pela fé você passa a olhar na ótica de Deus. Então, Jontas tinha essa fé, ele era um crente verdadeiro, diferente de seu pai, que era, vamos dizer, um paranoico, era perverso, Saul.
Agora Jonatas não, quando ele vê Davi chegando, qual que é a primeira atitude que Jonatas faz? Arranca, tira a capa e entrega a Davi. Então aquilo ali é muito mais do que uma demonstração de lealdade, de companheirismo, de amizade. Ali, Jonatas estava abrindo mão do seu reino, do seu direito de ser rei. É como se ele tivesse tirando a coroa, deixando de ser coroado para que Davi fosse coroado no seu lugar. Então não somente a capa, todo o seu aparato de guerra, que é a espada, o arco, a armadura, o cinto, tudo ele entrega a Davi, mostrando ali que ele reconhecia que Davi seria o rei sucessor de Israel. Então, pela fé, somente pela fé, nós conseguimos enxergar além. Por que eu falo isso? Porque Jonatas, ele era diferente do pai dele. O pai dele era um rei invejoso, um rei ciumento, um rei que desobedecia a Deus, não obedecia, fazia as coisas segundo a sua vontade. Ele fazia as coisas da cabeça dele e achava que estava certo. Do jeito dele era certo. Nós temos que entender que não é da nossa maneira, não é do nosso jeito que nós temos que fazer as coisas. Nós temos que fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor está aqui como bússola, como instrumento, como vontade do Senhor revelada para a nossa vida. Então Jonatas, ele atentou para os mandamentos de Deus, ele agia de acordo com a palavra. Ele mesmo dizia: vamos subir contra os filisteus, porque eu creio que o Senhor que o Senhor os entregará aos filisteus em nossas mãos. Então a gente vê em toda a história ali a fidelidade de Jonatas, primeiramente a Deus e segundo a Davi. Porque Davi foi leal. Davi foi leal também a ele. Davi nunca teve o intuito de ir contra Saul. Nunca teve. O problema era Saul. Porque quando viu que Davi ia tendo sucesso, quando Davi ia engrandecendo, Saul ia enfraquecendo. Porque o problema de Saul era a inveja que ele tinha de Davi. Era uma inveja incontrolável. Então isso é outra coisa que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque a inveja é a ferrugem, pastor, da alma. A inveja é a ferrugem da alma. Você que está nos assistindo aí, atenta para isso. A inveja é a ferrugem da alma. Uma vez que ela se apodera da gente, a gente fica cego. A gente fica incapaz de avaliar as coisas como são e os fatos. Como são. São a gente, porque a inveja, ela tira a lucidez. Então você passa a agir por impulso. Então, e outra coisa, a inveja é uma brecha que você abre pro maligno. Não te cortando, mas Pode falar, a pessoa fica cega, né? Fica cega. Fica cega. Fica incapaz de raciocinar Ela não da vê a maneira realidade. correta, na realidade. Então, Saul, ele faz, só no capítulo 19, 5 vezes tem a menção de que ele, registra o intuito dele de querer matar Davi. Olha só no capítulo 19 de 1 Samuel que a gente leu aqui. Porque até então, pastor, o plano de Saul era restrito ali, não era público. Era nos bastidores para querer matar Davi. Agora, no capítulo 19, não. Aquele escancara, ele tira a máscara. Ele se despoja do seu disfarce, chama Jonatas e todos os seus servos, a corte toda, e relata o plano que ele tinha de querer matar Davi. Então, ele torna o plano público. Já não esconde mais nada de ninguém, a raiva que ele tinha de Davi. Aí que Jonatas entra. Olha só, Jonatas, na verdade, foi um homem, ele era crente, ele era cristão de caráter. Ele foi um amigo fiel que Deus colocou na vida de Davi. Por quê? Porque mostra a grandeza de Deus em poder preservar a nossa vida em meio às calamidades da vida. Que benção. É forte. Forte mesmo, né? Então, amados, que estão acompanhando esse estudo, eu estava comentando com o operador Éder antes de nós iniciarmos aqui, que nós estamos muito tempo aí na jornada, aí, quase 30 anos de pastorado. Tem visto de tudo, né, pastor? Tem visto de tudo. E referente a esta passagem, que é muito interessante, que muitas pessoas, ouvi pessoas falarem que Jonatas traiu seu próprio pai. A pessoa ela tem que entender a palavra do Senhor, tem que entender o que é a justiça. Verdade. Deus tem que ser, na nossa vida, em primeiro lugar. Em toda a nossa vida, é o nosso Deus.
Se Jonathan não tivesse essa aliança com Davi, né, Davi poderia ter morto através de Saul. Mas só que eles fizeram uma aliança. E Jonathan realmente era um verdadeiro cristão. Não vamos falar crente, né? Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Conhece a Bíblia, estremece, mas não obedece. Então Jonathan era 100% cristão. E quando a pessoa é realmente cristão, ela vai pelo lado da verdade. Dói a quem doer. Pode ser membro da nossa própria família, mas você tem que citar a verdade e ir pela verdade. O que é justo é justo. E isso, perante o nosso Deus, é maravilhoso, né? É agrado na presença do nosso Deus, né? Então a pessoa tem que entender o que é a verdadeira justiça, né? Então ali Jonathan estava ali dentro, enquadrado dentro da palavra de Deus. Ele não saiu fora da palavra de Deus. Não é que ele estava sendo contra o seu pai, ele estava indo dentro, amém, da palavra do Senhor, dentro da Bíblia Sagrada, né? Sendo verdadeiro realista, não importando o que iria acontecer, porque o verdadeiro amigo, como assim Jonathan era o verdadeiro amigo de Davi, a amizade, amigo, né? Sempre costumo dizer hoje, para nós falarmos, o fulano de tal é o meu amigo. Amigo é algo muito forte, né, irmão? O significado de ser amigo é muito forte, é intimidade. É a pessoa, um amigo um do outro, ele sabe a necessidade do seu próprio amigo, né? É conforme o próprio Jesus diz, não chamo mais de servo, mas sim de amigo, né? Então o verdadeiro amigo, ele sabe. Se eu sou o verdadeiro amigo do cooperador Éder que está aqui, eu sei a necessidade que ele está passando, eu sei o que ele passa, eu faço de tudo para poder ajudar ele, porque a felicidade dele depende da minha felicidade. Então o verdadeiro amigo é desta maneira, um dependendo um do outro para ser feliz. Não tem condições de ajudar financeiramente ou às vezes, né, financeiramente, mas através da oração você vai ajudar espiritualmente. Você vai, às vezes, até fazer uma campanha, dependendo do problema que o seu amigo está pedindo ajuda, você vai fazer de tudo para poder ver ele feliz. Porque a sua felicidade depende da felicidade do seu próximo. É assim que Jesus nos ensinou. Então, só para deixar essa parte aberta aí, que eu comentei, porque às vezes muitas pessoas já comentaram comigo no passado, né? Que o Jonathan foi ruim contra o seu pai, foi contra o seu próprio pai e a favor de Davi, que não era nada dele. Assim temos laço familiar, né? Mas ele tinha o quê? O verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor na vida dele, o verdadeiro cristão. Ele foi para dentro, né, da palavra do Senhor, né, cooperadora? Com certeza. E outra coisa, vamos ver aqui quem era Jonatas, né? Jonatas aqui, como eu já falei aqui, era o filho mais velho de Saul, né? E também ele era oficial ali do exército de Israel. Então quem era Jonatas? Era um dos 5 filhos de Saul. Por sucessão, deveria ser o próximo rei de Israel, no lugar de seu pai. Era um guerreiro valente, foi responsável por grande vitória que o exército de Saul teve sobre os filisteus, lá em 1 Samuel 14. Era um homem de fé, tinha grande confiança. Quem dava vitória em batalha era Deus. Jonatas disse a seu escudeiro lá: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos, né, que são os filisteus. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. 1 Samuel 14:6. Por graça, o caráter de Jonatas era bem diferente do seu pai Saul. Ele temia Deus e procurava servi-lo em obediência. Não era uma pessoa ambiciosa ou vingativa, pelo contrário, se mostrou humilde e verdadeiro. Olha só, Jonatas, nenhuma passagem na Bíblia você vê que o Espírito Santo veio sobre Jonatas. A gente vê que, claro que no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado, era dado sob medida, né? O Espírito Santo veio sobre Samuel, veio sobre Davi, veio sobre Saul, assim, de forma temporária. Não veio porque, na verdade, o Espírito Santo na vida de Saul, ele não se tornou uma habitação, se tornou ali uma visitação. Ele só visitava, porque Saul... Caso de necessidade, como fosse assim. Necessidade. Agora, Jonatas, você não vê em nenhum momento
o Espírito Santo vindo sobre ele, mas ele era crente, porque ele tinha caráter, ele temia Deus. Reconhecimento sobre quem era Deus. Sim, né? pela graça, só que ele tinha graça na vida dele. Também faz a diferença. Essa graça aí, ela nos dá um entendimento. E outra coisa, pastor, a graça de Deus, a verdadeira, quando vem na nossa vida, ela é transformadora. Então essa graça, quando se apoderou de Jonatas, o coração dele foi mudado, ele tinha caráter, tinha personalidade e reputação, porque todo o exército de Saul gostava dele, porque ele era diferente do pai, ele fazia diferença, ele era luz na casa de Saul. Então, a partir do momento que ele viu Davi, a atitude dele era diferente do pai. E o pai queria que Jonatas fosse como ele. Olha só, o pai de Saul, o rei, queria que Jonatas fosse como ele, vingativo, invejoso, ciumento. Só que Jonatas não entrou na onda do pai. Por quê? Porque a graça de Deus, quando nós recebemos a graça de Deus, ela é maior do que tudo nesta vida. Ela é maior do que tradições familiares, ela é maior do que tudo aquilo que você tem como prioridade hoje. Essa graça de Deus, ela é diferente. É a graça verdadeira que transforma, que liberta, que restaura. Ela te dá um novo coração, um novo caminho. É diferente. Então, a partir do momento que ele faz essa aliança com Davi, Jonatas faz essa aliança com Davi, essa aliança é maior do que o relacionamento do que o próprio pai, dele com o pai, essa aliança. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida com Deus, ela tem que ser em primeiro lugar. A sua vida com Deus, a sua comunhão, a gente tem que ser forte. Porque se a gente for fraco na nossa comunhão com Deus, você vai ser fraco em tudo na vida. Em todas as áreas da sua vida. Se você for fraco na sua comunhão com Deus, você será fraco, você será um fracassado em todas as outras áreas da sua vida. Foi o que aconteceu com Saul. Ele foi fraco na comunhão com Deus. Foi fraco. Deus falava, ele obedecia, pastor, parcialmente. A palavra, ou você obedece ela inteira, ou você não obedece. Agora, se você obedecer parcialmente, é a mesma coisa de não ter obedecido. Quando Deus falava através de Samuel para Saul, ele obedecia parcialmente e ainda dava justificativas sem pé e sem cabeça. Uma justificativa que não tinha sentido. Então ele perdeu a comunhão com Deus. Primeira coisa que aconteceu na vida de Saul, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a dinastia, perdeu a coroa, perdeu ali o apoio do exército, perdeu a assistência espiritual de Samuel. Olha só, perdeu a credibilidade dos filhos e depois perdeu a confiança de Davi. Então ficou um rei isolado, atormentado, porque o sucesso de Davi era o tormento dele. Ele ficou dominado pela inveja. Dominado pela inveja. Olha só, dominado pela inveja. Aquilo que eu falei aqui na aula passada, a inveja, pastor, é a mãe de toda a maldade. Porque ela gera em nós ciúme. E o ciúme faz as pessoas cometerem loucura. E eu disse também que o ciúme é uma doença com 3 sintomas. Primeiro, vê o que não existe. Segundo, aumenta o que existe. Terceiro, procura o que não quer achar. Então isso faz com que a pessoa perca o foco, perca o equilíbrio mental, olha, e a lucidez. E começa a agir através da inveja. Então, cada dia que passava, ele almejava mais. Olha só, o ápice, não pode dizer o ápice, mas o objetivo primordial na vida de Saul não foi obedecer a Deus, foi matar Davi. Ele colocou como regra na vida dele. Ele falou assim, a meta da minha vida, eu sei que todo mundo tem meta. Nós temos meta, só que as nossas metas são boas, a gente tem meta, ó. A gente uns quer fazer uma obra tal, outras quer ter sucesso em tal área. Às vezes são metas proveitosas e corretas. Agora a meta de saúde não prejudicar ninguém. Pelo contrário, até em prol do reino de Deus. Agora Saul não. A meta da vida dele era matar Davi. Na verdade, Davi se tornou um filisteu para ele. A meta dele era matar o desafeto dele, porque Davi se tornou um desafeto. Teve um período que Saul amou Davi. Mas a partir do momento que a gente viu aqui na aula passada, quando eles voltaram da batalha,
Aquelas mulheres ali do Isso que eu ia falar acampamento de agora. Israel fizeram uma canção inconsequente, cantando que Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Aquilo ali foi como uma flecha no coração de Saul. A partir daquele momento ali, Começou, né? ele não começou, foi uma flecha só. A palavra lançada é como uma flecha, não volta mais. É verdade. Né, pastor? É como não volta mais. Então, toma cuidado com o que você Pode. fala. Toma cuidado com o que você canta e com o que você fala. Porque isso pode dar testemunho contra você, além de causar consequências, pode dar testemunho contra você no futuro. Olha só, tem um provérbio 18, não sei se é 18, 22, 18, não sei. Depois dos 40 você vai batendo bielo. Eu não sei, tá lá em provérbio 18, que fala que a morte e a vida estão no poder da língua. A lei não está dizendo que eu tenho o poder de determinar as coisas no mundo espiritual, que as coisas vão acontecer. Não, ali está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua, quer dizer que eu tenho que vigiar. Porque se eu falar demais, eu posso causar intriga e a pessoa vir me matar. Então, por isso que Salomão mesmo disse que o tolo calado se torna sábio. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Que nem naquela passagem lá que a palavra do Senhor diz: ireis, mas não pequeis. Não ponha sobre o sol a vossa ira. A vossa ira. O que é pecar através da ira? Essas aí pode perder o controle, né, também, perder o controle. A mesma coisa de uma vida conjugal. No momento da ira ali, os dois estão brigando, a mulher joga a palavra de maldição no esposo, o esposo na mulher, essas coisas todas. Né? Então, quem vai estar ouvindo ali o adversário, só colhendo ali as palavras negativas. E depois que entra em paz, né? Que acaba na hora reconciliando ali, a palavra já foi dita, já foi jogada. Né? É a mesma coisa, né? E não volta. E não volta. É a mesma coisa de você pegar um papel, escrever lá vários xingamentos, ou do seu esposo ou esposo com a esposa, e lançar no vento. Exatamente. Vai juntar aqueles papel lá. Vamos colocar um exemplo que foi escrito mais de 2 pedaços de papéis. Mais de 2.000 pedaços de papel. Né? Até se você procurar recolher aqueles 2.000 pedaços de papel, você não vai recolher mais. Já foi, o vento levou. É a mesma coisa, palavras malditas. É igual o tribunal. Você viu que quando você tem um advogado, a primeira coisa que ele faz, ele te orienta a você não se pronunciar. Não pronunciar. Por quê? Porque isso pode ser usado contra você no dia do julgamento. É como você é abordado também. Você desacata tipo uma autoridade. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque pode ser usado, tem testemunha ali à sua volta. Então, nos tempos bíblicos, pastor, não era diferente. Por quê? Não tinha documento, às vezes não tinha documento, então os acordos eram tratados através da palavra. Olha só, e a palavra falada revelava muito mais do que uma simples negócio ou simples acordo. A própria palavra, quando você falava alguma coisa, as nossas palavras revelam quem nós somos. Porque é uma questão de caráter, uma questão de personalidade e de identidade própria. E ela pode ser contra você. E depois que você falou, não tem como mais. Então, por isso que tem que vigiar mesmo, que ela pode ser contra você mesmo, vai ser contra você mesmo. Através de palavras. Depois não tem como você falar, não, juiz, eu falei isso porque eu estava nervoso. Não existe isso. Não. Aí você já lançou. Já lançou. E ali o escrivão só vai estar escrevendo ali que você está citando. Por isso que Jesus mesmo disse que a boca fala o que o coração está cheio. Está cheio. Então, muito cuidado com o que você fala. Aquela canção foi inconsequente. E outra, aquela canção, pastor, revela o quê? Não revela só o problema político que estava tendo, mas o problema espiritual. O estado baixo, espiritual de Israel estava vivendo um momento obscuro espiritual. Porque jamais um cristão verdadeiro falaria aquilo, porque além de trazer consequência, mostra não a capacidade, mostra ali a decadência espiritual daquele povo. E outra coisa, sabe por quê também? Porque a canção, ela foi dedicada aos heróis de guerra, e não ao Senhor da guerra. Você viu, Davi feriu seus milhares, Saul feriu seus milhares, Davi seus 10 milhares. Quem venceu a guerra não foi Saul, não foi Davi, foi Deus. Foi Deus. Então, uma canção voltada para o homem, exaltando o homem. Nenhum louvor foi dado a Deus, somente a homem. Outro alerta para a nossa vida. Nós somos feitos, nós somos criados para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você agora, nesta manhã. Você se preocupa com o quê? Com a glória? Você busca a glória de Deus ou você está buscando a sua própria honra? É uma coisa para refletir
para refletir, porque, pastor, eu vejo líderes querendo fazer nome. É. Eu vejo líderes querendo receber glória de homens. Querendo estar no pedestal, né? Um pedestal. Saul era um desses. Por que Saul era um desses? Porque lá, nós vimos aqui na aula passada, quando ele vence os amalequitas, está registrado em 1 Samuel 15:12. Quando ele chega no Carmelo, ele ergue um monumento em seu nome. Então ele queria promover o seu reino. Ele não queria lutar, buscar o reino de Deus. Ele não buscava a glória de Deus, ele buscava a glória própria. Então tudo que nós façamos, irmão, nessa vida, que não seja para nós, para que você seja honrado, glorificado, para que o teu nome não seja o ápice lá da tua igreja, que ele seja cantado, falado entre os crentes aí, os cristãos, como aconteceu aqui no acampamento de Israel. Mas que na tua vida o nome de Jesus seja glorificado. Então tudo que nós façamos nesta vida não seja para nós mesmos, mas para Deus. Como Paulo diz, cada dia eu morro um pouco. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se. O negar ali é até teu nome. Até teu nome você tem que negar. Porque não é o meu nome que está em evidência. Eu fui chamado para falar em nome de Jesus e não em meu nome. Eu não conto o meu testemunho para transformar a vida, embora seja bom, não estou dizendo que seja errado, mas nós contamos aqui o testemunho e a grandeza do que Deus tem feito. Então, para que o nome dele seja honrado na tua vida. Diferentemente de Saul, que buscava a glória própria. E a gente vê, se perdeu por quê? Se perdeu. Aí, Jontas, ele entra nesse cenário aí de perdição, porque Davi, pastor, era um homem que Deus treinou ele. Deus trabalhou no caráter de Davi. Por quê? Para que Davi não fosse um segundo Saul. Saul, ele se enfurece contra Davi porque ele via em Davi aquilo que ele não era. Olha só, aquilo que ele não era. Então, a escolha que Saul faz, primordial na sua vida, é matar Davi. Então ele persegue, pastor, até no capítulo 19, até o capítulo 30, vai narrar essa perseguição. Olha só, são aí, na verdade, no capítulo 18 de 1 Samuel, até no capítulo 30, quando acontece a morte de Saul. São 12 capítulos de perseguição. São 12 capítulos de perseguição. Perseguição ferrada, não é aonde Saul procurava armar cerco contra Davi. Aonde ele ia. E outra, ele tinha, como ele era um rei que perverso, as pessoas tinham medo dele, então, aonde Davi ia, as pessoas viam, vou entregar ele para Saul, porque tinha medo de Saul. Inclusive Samuel também tinha medo de Saul. Então, mas Davi não tinha medo de Saul, porque Davi andava na presença do Senhor. Não que Samuel não andava, mas Davi teve muita experiência, venceu o gigante, venceu tudo. E Deus usou Saul para quê? Para moldar o caráter de Davi. Então, Davi passou pela escola, pastor, do quebrantamento. É uma escola que poucos alunos frequentam. É uma escola santa, é uma escola divina, é uma escola da graça. Só que é uma escola que tem pouco aluno porque causa muita dor. É muito sofrimento. E Saul foi um instrumento de Deus para quê? Para purificar, eu posso dizer, o caráter de Davi. Foi a pedra no sapato de Davi. Mas, como diz a palavra, que Deus não nos prova segundo aquilo que nós podemos suportar. E com a dificuldade ou com a prova, Deus manda o escape. Deus mandou Jontas como escape para Davi. Então, Jontas faz o papel não somente de intercessor, mas ele faz um papel da graça de Deus, pela qual Deus manda a prova, manda a luta, mas também manda o escape. Eita, amém? Deus, tremendo, né? No momento que o operador Éder estava mencionando aqui sobre Jontas ele poderia ali desviar, né? A favor do seu próprio, né? A sua própria sucessão do seu pai, que ele sabia que seria o próximo, né? Ele poderia falar assim, não, eu vou ajudar meu pai, né? Matar Davi, porque quem é o próximo é eu, né? Eu vou ser o rei de Israel, o rei de uma nação. Pra você ver a diferença, né? Daquele que serve a Deus para aqueles que não servem a Deus. Mas ele estava colocando Deus em primeiro lugar. Evidenciada no fruto.
o fruto. Você viu que dá... Ó, olha só, pastor, eu queria cortar o pastor Não, aqui. pode ficar tranquilo. Você vê na escritura que... Tá, pode abrir na sua casa a palavra do Senhor. Capítulo 18, 1 Samuel. Volta uma página só. 1 Samuel mesmo 18, fala aí, ó, que Saul profetizava. Saul dançava no espírito. Mas mesmo assim quis matar Davi. Olha só. Agora, você não vê Jonatas tendo esses êxtase. Só que você vê Jonatas evidenciando o fruto do Espírito na vida dele. Porque olha só, o verdadeiro cristão, a gente, como diz Jesus, o fruto se conhece pela árvore. Eita. Não quero cortar o pastor. É coisa o homem aqui tremenda, fala igual né? o homem velho da cobra. Pelo fruto. Nós vamos ver aqui sobre as distorções, né, de interpretação, que diz assim: muitas confusões se faz ao se falar desta amizade. Alguns usam esse exemplo, especialmente pelas expressões do sentimento que tinham pelo outro. Como o caso do homossexualismo, é importante então trazermos alguns esclarecimentos. Em 1 Samuel 18:1, algumas versões trazem: e Jonatã o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. A mesma expressão hebraica que é usada em Gênesis capítulo 44:30 para referir-se ao amor que Jacó tinha por seu filho Benjamim. E ainda em outros textos referentes a amigos, não tem nenhuma conotação sexual. Ou outro texto mal interpretado é que a causa dessas distorções da realidade que a Bíblia apresenta é como choro por você, meu irmão Jonathan, quando eu estimava. Seu amor por mim era precioso mais que o amor das mulheres. 2 Samuel 1:26. A questão aqui é que o sentido desse amor entre os amigos ultrapassava o de mulheres. No sentido que a amabilidade de Jonathan era muito maior que o amor de algumas mulheres. No caso de Davi, por exemplo, vemos Mical tratando Davi como desprezo, coisa que o amigo Jonathan nunca fez. Será o caso de expressões que usamos, por exemplo, ao nos referirmos sobre um carinho ou um cuidado recebido de alguém. Nem minha mãe me tratou assim. Ora, estamos assim considerando que o mais afetuoso tratamento venha de uma mãe para o seu filho Davi. E Jonathan era homem casado com mulheres e tinha filhos com elas. Aliás, como veremos adiante, os problemas que Davi teve de conotação sexual foram heterossexuais. Amados, isso aqui é muito importante. Então nós devemos ter, amém, esta visão bíblica. Isso é muito importante na vida de cada um de nós. Este amor de Jonathan para com Davi, né? O amor de Deus, né? O amor ágape, né? É de nós ter um amor com uma pessoa, né? Um amigo, né? Num momento do sofrimento, é naquela parte ali que o Espírito Santo me faz lembrar lá em Mateus 5:5, bem-aventurança, que o próprio Jesus diz: chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, né? Este é o verdadeiro amor, é o amor pela alma da pessoa, né? Pelo carinho que você tem por aquela pessoa. Mas infelizmente nos dias de hoje, né, a pessoa vai para o outro lado totalmente ao contrário. Distorce o sentido de amor, né? O sentido do amor. O verdadeiro amor de Cristo é isso, o amor ágape, amor sacrificial. Você, amém, tem um amor por aquela pessoa, amém, para ter a sua felicidade, depende da felicidade do seu irmão. Então este é o amor que Jonathan tinha com Davi e Davi tinha com Jonathan. Esta aliança, esse amor fraternal, esse amor, amém, é a mesma coisa de um pai com filho com pai. Né? Infelizmente que muitos, né, em muitas famílias isso não acontece, mas não vamos ser radical, mas existe, né? O pai que ama o filho verdadeiramente, o filho que ama o pai verdadeiramente, se preocupa com o pai, se preocupa com a mãe, não importa se é tantos anos ele está ausente ali da família, não mora mais com os pais, que tem a sua família também, né? Tem os seus filhos, tem a sua esposa, mas ele se preocupa.
né? Todo dia liga para a mãe, todo dia liga para o pai para ver como que eles estão. É o amor que ele aprendeu, né, irmãos? Não precisa ser cristão, né? Porque às vezes hoje a pessoa quer colocar desculpa de ser cristão. Não, isso aí tem que vir de Deus, né? Então, este amor é que Jonathan tinha com Davi e Davi com Jonathan, né, cooperador? Não, com certeza. Agora, a gente tem visto aí muitos pastores estudiosos e teólogos liberais querendo dar tons sexuais aos dois nesta passagem. Coisa que é perversa, obscura, espúria, eu posso dizer assim. Por quê? Porque o amor aqui relatado é um amor fraternal, de companheirismo. Então a gente não pode confundir as uma coisas. coisa com a outra. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque há diferentes tipos de amor, com diferentes níveis de intensidade e diferentes tipos de expressão. Então nós não podemos misturar as coisas. O amor de uma mãe para com o filho é diferente de um amor de cristão. O amor da esposa para com o esposo, o amor da esposa para com o esposo e assim vice-versa são diferentes. Então, os tipos de amor são diferentes. Então, nós não podemos acreditar numa tradução como esta e dizer que eles tiveram um caso. Então, a gente vê isso aí. Isso aí é daquela comunidade lá que é contra os princípios cristãos, que é contra a família, que quer destruir a família, que ele dá um sentido sexual ao texto que não existe. Então não existe. O amor aqui entre eles era um afeto entre irmãos em Cristo, que eu posso dizer assim, porque eles tinham uma afinidade ali. Isso é normal, né? Tem cristãos, pastor, que tem uma afinidade maior com outros. Então isso aí é uma questão de respeito, de lealdade, é uma questão que, igual Davi se entendeu melhor com Jonatas. E outra coisa, uma coisa que eu falei aqui, pastor, na aula passada, é fácil você... E outra coisa, isso era impossível também, porque na lei de Moisés era proibido, eles conheciam a lei. Está lá em Levítico 18, 22, que esse tipo de relacionamento era proibido, era abominável diante do Senhor, e continua sendo, né? Então, e eles sabiam disso. Mas, outra coisa interessante que nós temos que notar, que eu falei aqui na aula passada, mas é bom a gente sempre estar reforçando. É fácil você acreditar ou imaginar que Jonatas e Davi tinham a mesma idade, mas era diferente. Por quê? Nós vamos ver na Bíblia, vamos entender aqui na Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 4, diz que Davi era da idade de 30 anos quando começou a reinar. Olha só, Davi tinha 30 anos de idade quando subiu no trono. Tinha que ser adulto, né? Isso, adulto. 30 anos eu tinha. Tá, vamos lá. A Bíblia diz que Saul, tá lá em Atos 13, 41, se me fala a memória, que Saul reinou 40 anos em Israel. 40 anos. Então, Davi deve ter nascido no 10º ano do reinado de Saul. Olha só, do 10º ano do reinado de Saul, Davi nasceu. Por quê? Agora nós vamos entender aqui. Em 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel 13, olha só, para a gente poder entender aqui. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Saul reinou um ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, estavam com Saul 2.000 em Micmas, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá, de Benjamim. E o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá e tudo mais. Olha só. No 3º ano, 2º e 3º ano do reinado de Saul, Jonatas já estava lutando. Já era guerreiro já. E você sabe que nesta época, ninguém podia ser convocado para a guerra menos de 20 anos. Ah, mas aonde que está isso? Está lá em Números. Tá tudo anotado aqui para depois o pessoal não estar conversando borracha. Ó, em Números 1:3 diz assim, Números, capítulo 1, versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos que em Israel podem sair à guerra. Então, com 20 anos para cima, que a pessoa, que o jovem ali era convocado para a guerra. Para baixo não podia ser. Então, olha só. Se Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul,
Então, Davi, nessa batalha contra Golias, ele tinha 15 anos, Davi chega no acampamento de Israel, no 25º ano do reinado de... Isso, no 3º ano do reinado de Saul, Jontas já estava lutando. Então, quando Davi chega no acampamento, você pode ter certeza que no mínimo, Jontas tinha 27 anos, idade suficiente para ser pai de Davi. Olha só, então o amor ali é muito mais do que um amor fraterno, é um amor de pai para filho. Olha, então, as pessoas, para não confundir as coisas, é bom você ler a Bíblia, você se aprofundar, para você compreender o que a Bíblia, pastor, ela está dizendo. Então, essa tradução, ou esse sentido de dar ao texto tons sexuais, entre que os dois tiveram um caso, é diabólico, perverso, espúrio e inexistente. Porque isso é proibido e nós vemos em nenhum momento na Bíblia que isso aconteceu, porque o amor entre eles é um amor de respeito, de companheirismo, de lealdade, é um amor de aliança, é um amor de Deus, entre um irmão e outro irmão. Glória a Deus, que benção, né, irmãos? A palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é magnífica, né? Não deixa ninguém em dúvida, só fica em dúvida quem não busca, quem não estuda, né? Não lê, né? Mandando aqui, sem querer cortar aqui, mandando um abraço também pelo nosso irmão Edilson, meu brother, irmão em Cristo, que está nos acompanhando. Glória inclusive mandou mensagem pro WhatsApp da rádio, mas hoje retornou a saída. Aí ele comunicou eu aqui, um abraço, meu querido, para você, a sua menininha, sua família, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Em nome de Jesus, venha nos fazer uma visita hoje à noite, na Igreja Brasil para Cristo ali, na Vila Popular, na Rádio Maia, 1198. Poderosa campanha, né, pastor? Profetiza. E a campanha da família, gente. A campanha da família. Deus abençoe sua vida. Obrigado seja muito bem-vindo na Escola Bíblica Dominical. E Deus te abençoe. É um prazer ter você conosco aqui, nos acompanhando. Amém? Glória a Deus. A hora tá voando, hein? Né? Jesus do céu. 9h30. Mas sabia que isso ia acontecer nesse estudo da vida, né? Não, aqui tem muita coisa. Muita coisa tremenda. Jonatas salva Davi. Deve ter sido um duro golpe para o coração de Jonathan ouvir de seu próprio pai do intento de matar seu amigo. Leia em 1 Samuel 19, verso 1 ao 6, para ver como agiu para proteger e livrar o amigo. Embora nesta ocasião Saul jurasse não matar Davi, ele logo mudou de ideia e insistiu na perseguição com ele. E Jonathan foi providência divina para Davi na corte. Provavelmente Saul pensava ter em Jonathan um aliado contra Davi, pois o trono deveria ser passado de pai para filho. Exatamente. Mas Jonathan conseguia perceber a insensatez e loucura de seu pai e sabia que Deus tinha dado a Davi o reino de Israel. Até 1 Samuel 23, 15 ao 17. E para ele era importante estar do lado de Deus, mesmo que isso significasse estar contra o seu pai. A ira de Saul desencadeou uma série de emboscada para matar Davi. Mas em muitos momentos foi a lealdade extraordinária de Jonathan ao meio pelo qual Davi escapou, né? Então nós vimos aqui, irmãos, na parte, né, entre a amizade, né, entre Davi e Jonathan. E aqui nós estamos entrando na parte espiritual, Deus no comando de todas as coisas, no controle. Né? Tudo permissão de Deus. Deus levantou Jonathan. Assim também como Deus levanta nós, levanta você, levanta qualquer um para ajudar alguém. Ou seja, dentro da sua família, da sua parentela, ou até mesmo fora. Verdade. E às vezes as mesmas críticas que teve tanto Davi como Jonathan, nós também temos também. Às vezes não chega até nós, às vezes vai chegar a nós já por muito tempo, né? Então isso acontece também. Verdade. E acontece também dentro do povo de Deus, dentro da comunidade onde você congrega, né, irmãos? A partir do momento, quando tem uma assembleia, onde tem, amém, o ser humano, tem problema. Verdade. Queira ou não queira, tem problema. Aqueles que são espiritual,
que são verdadeiros cristãos, aquele que realmente está ali em prol ao reino de Deus, e tem aqueles que estão totalmente fora do plano de Deus, no centro da vontade de Deus. Então ali Jonathan estava no centro da vontade de Deus porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus, que ele era a chave abaixo de Deus. Número 1 na vida de Davi era Jonathan, de ajudar o seu amigo. Então Deus sempre, irmãos, fica tranquilo, você nunca está sozinho. Deus sempre vai levantar alguém, amém, para poder te ajudar. Porque a palavra do Senhor não faz memória também, que nem o cooperador Eder diz, depois que a gente passa dos 40, eu já passei de 50, as coisas começam a complicar. Mas tem um versículo bíblico que a Bíblia diz que o amigo tem amigo melhor do que um irmão. Exato. Isso é verdade. Acho que principalmente no dia de hoje. Provérbio 17, 17. Né? Vou dar uma olhada aqui. Provérbio isso. 17, 17. Então, tem amigo nosso que é melhor do que um irmão. Quantas vezes, irmão, nos dias de hoje, na geração de hoje, nós temos visto aí nas mídias, né? O próprio irmão matar o próprio irmão carnal, que saiu do mesmo ventre, né? Provérbio 17, 17. 17, 17, Provérbio 17, 17. Não, é até mais ainda profundo, porque aqui é outro, diz assim, todo tempo há um amigo e para a hora da angústia nasce um irmão. Nasce um irmão, né, irmãos? Então, essa era o relacionamento entre Davi e Jonathan. Amém? Um relacionamento cristão, verdadeiro, homens de Deus, verdadeiro cristão, uma aliança feita, né? Ali estava Deus ali no comando de todas as coisas, né? Então ali vimos ali, né, que Jonathan ali salva Davi, né? E mais para frente, não sei se já passou, não, acho que é mais para frente, nós vamos ver ali que Davi também teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não tirou. Por quê? Davi também, homem de Deus. Ele poderia tirar, falei, não, eu tenho oportunidade, Deus me deu essa oportunidade e vou tirar. Mas não, ele não fez isso também, né? Porque mesmo se Saul não tinha uma amizade com Davi, mas Davi tinha com ele, né? E aí já entra aquela parte, nada é obrigado. Provérbio, né? 18, 24. 18, 24. O homem, né, de muitos amigos deve mostrar-se agradável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Eita, Jesus, 18, 24, né? Provérbio 18, 24. E Provérbio 17, 17 também. Então. Aqui nós trabalhamos com a Bíblia, viu, irmãos? Oh, glória. Aqui não tem, aqui a gente não terceiriza nada, né, pastor? Aqui é palavra de Deus. EBD é isso. Glória a Deus, aleluia. Não tem como querer correr ou questionar, né? E outra coisa, pegando um gancho no que o pastor está falando, logo no início aqui da aula, a questão sobre que muitos relatam que Jonathan traiu o próprio pai, nós vemos que isso daí é um conceito um pouco equivocado. Por que eu falo isso? Mateus 10, 34, olha só, diz assim, Mateus 10, 34, palavra, Bíblia, abre conosco isso na sua casa aí. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Olha lá. E o filho contra sua mãe, nora contra sua... O que ele está dizendo aqui? Que ele veio dividir família? Não, ele não veio dividir família. Ele está dizendo que a verdade vai separar quem é e quem não é. Quem não é. Aquele que anda na presença do Senhor, ele vai contra tudo aquilo que se levanta contra os projetos de Deus. Então, Jonathan sabia da crueldade do pai. Ele sabia, falou assim, porque o pai, qual que era o intuito do pai? O objetivo de vida do pai foi revelado. Qual que era? Matar Davi. Ok, o que ele faz? Ele chama todos os seus servos, todos os cortesões do palácio, ele chama Jontas e ordena que todo mundo ajude ele nessa campanha diabólica, que era uma campanha de matar Davi. É uma campanha diabólica, matar Davi. Jontas, prudentemente, olha só, como que a pessoa tem a graça de Deus é diferente. A Bíblia diz que Jontas prudentemente silencia, só ouve o pai. E depois vai e relata Davi. Ele não está sendo falso com ninguém, ele está lutando pela verdade. Porque nós vemos aqui na Bíblia que Jontas foi um instrumento de Deus, foi a providência de Deus na corte. Deus trabalhou na vida dele. Sim, para salvar Davi. Olha que coisa, porque Davi, ele não tinha feito culpa, ele não tinha culpa.
Ele, pelo contrário, ele ajudou o exército de Israel, ajudou Saul a trazer vitórias, ele lutou as guerras do Senhor. Então, ele trouxe alívio, ele trouxe vitórias para todo Israel. E Jonas viu isso e falou assim, não, mas por que meu pai quer matar ele? Não tem motivo, né? Ele sabia, então, Jonas viu correto. que isto era um plano diabólico. E outra coisa, pastor, nunca vi um inimigo tão ilógico quanto Saul. Por quê? Porque ele sabia do afeto que Jonas tinha por Davi, mesmo assim contava com a ajuda de Jonas. Ele sabia do afeto de Jonas, a afeição que Jonas tinha por Davi, mas ele acreditava, olha só, Saul acreditava que Jonas ia ajudar ele nessa empreitada de querer tirar a vida de um sangue inocente. Por quê? Olha só, o que passava na cabeça de Saul. Ele achava que pelo fato de Jonas ser o herdeiro à coroa, ele tinha que ter tanta inveja de Davi quanto seu pai. Só que Jonas era diferente. A gente viu lá no começo que ele entregou a capa. Porque ali ele estava, o que ele está dizendo? Eu abro mão do meu reino. Pela fé. Só pela fé. Nós sejamos menos. Nós somos menos e honramos a quem amamos. Porque pela fé, só a fé, pastor, ela nos impulsiona a honrar aquele que nós amamos. E somente pela fé também. Porque aonde o pecado fez inimigo, a fé faz amigos mais chegado que irmãos. Por que eu falo isso? Porque Jonas não pegou carona na loucura de seu pai. Jonas, ele obedeceu a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E essa guerra é espiritual. E nós sabemos que Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. Então o plano era maligno. Sabe, Deus está no controle. Nunca perdeu o controle de nada na vida. Mas Deus está por trás da história, ele escreve a história e Deus arruma, ele faz os meios para poder nos livrar. E Jonas faz o papel de advogado aqui, que ele chega, ouve o intuito do pai e fala para Davi, se esconde, não dorme na tua casa, vai para a caverna, porque nós estamos vendo aqui Jonas na caverna, Davi na caverna, né, o amigo de Jonas, vai para a caverna, esconde, que amanhã, no dia seguinte, pela manhã, eu sairei com meu pai ao campo, e conversarei com ele a teu respeito. E tudo aquilo que eu descobri, eu vou te contar. Olha só, aliança. Isso é uma aliança verdadeira. Isso é graça. Isso é providência de Deus. Então, isso mostra, pastor, o poder de Deus em nos guardar em momentos de aflição, de dor, de luta, de perseguição. Deus é conosco. Então, você pode ter certeza. O que você está passando agora, não importa. Deus está no controle, Ele sabe. Nada está oculto, nada. Tudo tem um problema. Mas eu não compreendo. Não é para você compreender. É para você crer. Eu não aceito. Não é para você aceitar. É para você obedecer. É para você descansar. É para você confiar. Porque Deus chega a arrepiar. Porque Deus, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas aos teus olhos. E patente, Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado a cada passo que você dá. Isso eu provo, sabe por quê? Porque depois de ter passado tudo isso, lá na frente, Davi diz assim, a minha vida foi escrita no teu livro dia após dia, sem que nenhum deles havia. E Jesus também disse que cada fio da tua cabeça está contado. Então Deus não perde o controle de nada. Toda situação está na mão de Deus. Então Deus conduz a história de uma maneira sábia, de uma maneira, às vezes, que nós não compreendemos, mas Deus sabe de tudo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Jonas foi um instrumento de Deus na vida de Davi, para que Davi pudesse ser salvo através da vida dele. Glória a Deus, aleluia. Uma amizade firmada por um pacto. Os dois amigos fizeram um compromisso de lealdade para cuidar um do outro e da sua descendência. Vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro, em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós, entre nossos descendentes. 1 Samuel 20, 42. A relação entre Davi e Jonatas é para nós um exemplo especial de amizade. Vejamos alguns pontos. Uma amizade entre dois homens tementes a Deus. Amigos têm um grande poder de influência sobre nós. Amigos insensatos podem nos dar maus conselhos, como aconteceu com Amon. 2 Samuel 13, 4 ao 5.
E Reboão, 1 Reis 12:8. Aqueles dois amigos tinham em comum o temor do Senhor. Uma relação marcada pela lealdade em nossa sociedade, as relações são muito superficiais. Temos cada vez menos disposição de nós, comprometemos como o outro. A filosofia de vida do nosso tempo promove o egoísmo e a solidão. Relacionamentos marcados pela lealdade são relacionamentos inspirados pelo Senhor. Amém, irmãos? E isso, irmãos, é a realidade. Então, esta amizade aí entre Jonathan e Davi, amém, foi um pacto feito no nome do Senhor. Foi coisa séria, irmãos. O nome do Senhor estava relacionado nesta amizade. Como diz a Bíblia, né? Andarão dois juntos se não tiver de acordo. E aqui tinha acordo. Porque eles dois eram tementes a Deus. Eles estavam ligados, como diz Champlin, né? Num dos seus comentários, diz assim, que a alma de Jonathan estava costurada. A alma de Davi em torno de uma estabelecida numa amizade clássica entre dois homens tementes a Deus. Coisa maravilhosa, né? E no mundo espiritual, amados ouvintes, isso é muito seríssimo. Sim. Às vezes começa no mundo espiritual, né? Na verdade. Começa no mundo espiritual. No mundo espiritual, coisa é tremenda, irmãos. A coisa é seríssima. Ou é aquilo que sempre o cooperador Éder fala, né? É ou não é? Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Não tem outro. Meio termo. Ou é meio termo. Não existe meio termo. Eu sou meio amigo e meio inimigo. Então a gente sempre costuma falar que o muro lá, tá no muro. O muro não é de Deus, o muro é do diabo. Ou você tá do lado de Deus ou você não tá. Você tá na palavra ou você não tá. Não existe terceiro termo. Você não fica crente meia boca, né? Como diz o ditado aí. Ou a amizade é verdadeira, né, pastor? Ou não é, né? Isso é verdade. Né? Então a verdadeira amizade, o verdadeiro amigo, né, tem que ter esse verdadeiro amor. Sim, porque Deus, na verdade, irmãos, Ele coloca na nossa vida amigos, aquilo que eu disse aqui, tá lá em Provérbios 18:24, amigos mais chegados do que o irmão. Como diz a palavra, em todo tempo amo amigo, mas amigo mais chegado que irmãos. Então Deus coloca em nossos caminhos pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas, pessoas, pastor, que chegam na nossa vida sem nenhum intuito de querer tirar vantagem. Nada em troca. Jontas fez a parceria com Davi, não para tirar vantagem, como nós lemos aqui. Foi no momento de calamidade, no momento de guerra, no momento de dor, no momento de luta, de perdas, no momento em que o exército, no momento em que o exército inimigo era mais forte, mais poderoso, a guarnição era bem mais trabalhada, bem mais estruturada, as armas deles dos filisteus eram uma civilização muito mais evoluída que Israel. Olha só, a própria Bíblia diz que quando o povo de Israel queria afiar o machado, descia até os filisteus. Então, quer dizer, eles tinham os instrumentos de guerra. Só que aí que entra a diferença, só que eles não tinham o Senhor da guerra, eles não tinham o Senhor como Deus e como protetor. Porque Deus, Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor. Ele provém todas as nossas necessidades. Como diz Paulo, o Senhor proverá todas as nossas necessidades em glória. Eita em Deus. Glória, está lá em Glória Tessalonicenses, Filipenses. Então, Ele sabe. Aonde você olha e pensa, de onde que vai sair, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Deus vai fazer acontecer. Porque nem que dá, olha só, da rocha brote água como Ele fez no deserto. Deus, durante 40 anos, cuidou daquele povo. Um povo rebelde, um povo duro, assim como Saul. Por que eu falo isso? Porque, não sei se é Provérbio 29, o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Então Deus, Ele deu tanta oportunidade para Saul se arrepender, para Saul buscar a presença do Senhor, andar no caminho reto, no caminho certo, mas ele nunca deu ouvido. Então, naquele dia, não tem como chegar, Senhor, eu não tive oportunidade, o Senhor não falou comigo, não falei com você. Porque, na verdade, todas as coisas estão nuas aos nossos olhos. Então, naquele dia, não é Deus que vai chegar e você vai te condenar, vai ser o teu pecado. Porque a nossa vida vai passar diante de nós num piscar de olhos.
todo o retrato da tua vida que você fez, diante dos nossos olhos, em fração de segundo. Porque as oportunidades, irmãos, são várias. Olha só, enquanto a trombeta não soar, você está na graça. Aproveita, não desperdice o tempo. Eu não estou tratando aqui de destino temporário. Eu não estou falando aqui de vida terrena. Eu estou falando aqui de vida eterna. Porque tem gente que quer fazer comparação. Não tem comparação. O cara vive aqui 70, 80 anos. 70, que o cara vive 120. O que é 120 anos comparado com a eternidade? Não tem. É que a gente, com o coração tá fixado aqui. A gente tem que buscar as coisas de cima. Paulo diz, nós somos de cima. Então não busca as coisas da terra. Saul buscava as coisas da terra. Ele queria fazer nome. Barganha, né? Barganha, acabou. Favorecer a si próprio. Isso, lá na frente a gente vai ver que quando ele entra na escola de profeta, isso aqui é outra aula. Eu não tô adiantando nada aqui, mas as pessoas lá viram Saul profetizando e disseram, Saul não está entre os profetas? Não de uma forma de elogio, mas de escárnio. Ele se tornou escárnio na boca do povo. Devido à sua desobediência, devido à sua inveja, o seu ciúme que teve de Davi. Enquanto Davi ganhava fama e popularidade, né, como diz o Champlin também, enquanto a estrela de Davi subia, a estrela de Saul se punha. Olha só, é o inverso. É o inverso. Olha só. Por quê? Porque Davi, ele sabia que a estrela na vida dele não era dele. Era a estrela resplandecente da manhã. Ele buscava a presença do Senhor. Amém, irmãos? E pastor, mamãe, eu tenho coisa para falar aqui ainda. Já é 10 para as 10. Que benção. Né? Vamos só relatar aqui sobre a graça. Ficou um negocinho para trás aqui que eu quero comentar também. Comenta, meu querido. Então, em questão dessa perseguição. Nós vemos que o retrato desenhado nas páginas da Bíblia em relação a Saul não luta somente contra Davi. É um ataque ao Evangelho. Porque é um ataque ao reino de Deus. Porque qual que era o objetivo de Saul? Ele queria estabelecer o seu reino. O seu. A gente vê para trás que ele queria fazer nome e não o reino de Deus. Davi lutava pelo reino de Deus. Porque Davi tinha um Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, irmãos, vem sobre a gente, vem sobre a tua vida. Eu creio que você que está nos ouvindo agora através da programação da rádio, Voz Amiga, e através do canal do YouTube também da rádio, quando o Espírito Santo, qual que é o papel do Espírito Santo na vida do crente? Quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, o que ele faz? Primeira coisa, ele estabelece o reino de Deus dentro de mim. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, aonde está o reino? Jesus disse, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então o reino de Deus, ele é estabelecido dentro de nós a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. Então o que acontece? Você vai procurar estabelecer os valores do reino. É a primeira coisa que você vai fazer. Porque não é você mais, como diz Paulo, é Cristo vivendo em mim, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai guiar você através da palavra de Deus. E você vai perceber, você vai ter luz, você vai ter vida, você vai promover os valores do reino. E os valores do reino são valores decretados por Deus. São valores espirituais. São algo que o ser humano por si só não consegue, não tem condição, pastor, de fazer. Então é isso que o Espírito Santo faz. Vai promover os valores do reino de Deus na tua vida. E as pessoas vão ver isto. Então Saul não lutava somente contra Davi. Ele lutava contra o reino de Deus. Era um ataque ao evangelho. Assim como, na verdade, Saul era precursor dos religiosos que tentaram matar Jesus. Dos fariseus, dos escribas, ali, mas nós vemos que Deus, ele é poderoso para preservar um servo em meio à sua aflição. Foi assim na vida de Davi. Aonde Davi pisava, tinha perseguição, mas em todas, Deus livrou ele. E Deus livrará a gente também. Amém, pastor? Tremendo, irmãos. Que estudo, hein? Que estudo, né? Maravilhoso. Que lição que a gente tira aqui, né? Grande, hein? Aqui, só para nós encerrarmos, vou ser rapidinho aqui sobre a coisa graça. Para trás ainda, né, pastor? Um retrato da graça, né? O lamento pela morte do seu amigo, né? Tá lá em 2 Samuel, capítulo 11. Ele tá adiantando um pouco aqui, né?
A morte de Saul significava para Davi o fim de um momento de fuga por causa da perseguição e o início do seu reinado. Do ponto de vista humano, ela tinha um resultado positivo para ele. Provavelmente seria comemorada por outras pessoas, mas não por Davi. Ele chorou, lamentou, escreveu uma canção, mostrando seu respeito pelo rei e seu filho, especialmente sobre a saudade do seu amigo que morrerá junto com seu pai. Era comum na dinastia orientais que quando um novo rei subia ao trono, todos os membros da dinastia anterior eram eliminados a fim de eliminar a possibilidade de uma revolta. Mas Davi tinha feito um acordo com um amigo que cuidaria da família dele. Davi também tinha ouvido o mesmo pedido de Saul, em 2 Samuel 24, 20 a 22. Se comprometido a cuidar dos descendentes dele. Davi, estando já no trono de Israel em Jerusalém, tendo tido muitas vitórias e gozando de um tempo de paz em seu reinado, lembrou-se da promessa feita por Jonatã. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatã? 2 Samuel 9, 1. Então Davi ficou sabendo de Mefibosete, filho de Jonatã. Ele vivia numa terra desolada, escondida, tinha ficado aleijado dos pés por causa de uma queda e levou, quando criança, bem pequena, na fuga de Jerusalém. E por ocasião da morte do seu pai, avô, vivia escondido e com muitas dificuldades. Amados, isso aí precisa nem explicar, isso aí já explicou tudo a passagem. Né, irmãos? Você viu a lealdade de Davi. Em preservar a identidade de Jonatã, de a Saul, descendência, né? Então ali as pessoas que comemoraram, mas Davi não comemorou a morte de Saul e nem do seu verdadeiro. Lembrando que ele adiantou aqui o conteúdo um pouco, né? Porque a morte de Saul só vai lá pro capítulo 30, né? Só que ele honrou, né, pastor, a palavra dele. Davi tinha a palavra. Ele honrou que manteria a descendência tanto de Saul, que era o seu desafeto que perseguia ele, como de Jonatas, honrando a sua geração futura. Por todos os dias, enquanto ele foi rei, ele honrou. Inclusive aqui a gente vê esse retrato aqui na história de Mefibosete, que durante a fuga, provavelmente dos filisteus, quando pequeno ele caiu e ficou coxo. Então, quando o rei subia ao trono, isso era evidente, que ele eliminava a corte, toda a corte real, para evitar um futuro golpe. Só que aqui ele manteve a palavra. Você viu como que a palavra é de grande valia, né? A palavra do Senhor, como diz, a própria Bíblia diz que o Senhor engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então a palavra do Senhor, ela tem que ser o ápice da nossa vida. Ela tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E a palavra de Deus é Jesus. O verbo se fez carne. Então, ele honrou aqui, manteve a sua palavra, não acabou com a descendência dele, né? Manteve o nome de Saul e de Jonatas vivo pelo companheirismo. E outra coisa que só para encerrar aqui, que eu queria dizer para os irmãos, se Deus não colocou um Jonatas na tua vida, seja um Jonatas então. Seja esse amigo. Se eu não tenho um amigo, se os amigos, entre aspas, que passaram pela minha vida, deixaram rastro de destruição, não agregaram em nada, pelo contrário, só subtraíram, só me prejudicaram, seja como Jonatas, não pague o mal com o mal. E seja esse amigo, então. Porque o problema, pastor, não é a gente ficar requerendo as coisas, é você ser. Né? A gente vê, mas fulano não muda, fulano não continua a mesma pessoa, mas se ele não muda, muda você. Então, seja você o espelho para as pessoas. Seja você um Jonatas, seja leal às pessoas que Deus colocou no teu caminho. Você pode ter certeza que Deus vai te honrar. E outra coisa, só para encerrar, pastor, é muita coisa aqui. Como as pessoas, o Senhor mesmo diz, que muitos dizem, falam que Jonatas traiu o próprio pai, a gente vê aqui que ele ficou com o pai até no período da morte. Lutou do lado do pai, morreram junto. Ele foi fiel a Davi e fiel a seu pai também. Pelo contrário, ele só foi contra o plano maligno, que ele sabia que era maligno, de Saul,
de querer matar Davi, porque ele mesmo diz, como eu tiraria a vida de um sangue inocente? E ele ainda faz um papel de advogado, que ele intercede por Saul, e Saul no momento de equilíbrio mental e lucidez, ele faz uma promessa, não vai acontecer, não vai matar. E Davi é reintegrado à corte, como tocador ali, como escudeiro do rei e como músico da corte. Mas sabemos que Saul, ele não cumpre o que fala. Ele já tinha quebrado promessas anteriores e quebraria essa. Quando a gente vê aqui mais para frente, parece que a presença de Davi ali, quando ele é reintegrado ou reordenado ali na corte, parece que o coração do rei é acalmado. Mas a gente vê que uma nova tempestade estava formando no horizonte. Foi aí que ele novamente quebra a promessa que ele fez e tenta encravar a lança em Davi na parede, novamente possuído por um espírito maligno. Mas, para concluir aquilo que eu disse, se Deus não colocou um Jonas na sua vida, às vezes não é para você ser um Jonas. Então, seja como ele, seja uma pessoa de caráter, uma pessoa que luta pela verdade, uma pessoa que faça justiça. E não a justiça das próprias mãos, mas a justiça que vem do Senhor. Você pode ter certeza absoluta que Deus vai te honrar. Porque, como diz Paulo, se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus vai te honrar aqui e você pode ter certeza na eternidade também. Porque existe um lugar reservado junto a Deus, esperando por você. Amém? Glória a Deus, que benção, né? Então nós vamos, neste momento, ter esse período aí de oração. Desde já agradecemos pela presença de cada um dos amados irmãos aqui que estão trabalhando, está no seu lar, que teve esse tempo aí para aprendermos através do Espírito Santo de Deus. Amém. Aquilo que Deus falou, grandemente eu tenho certeza que Deus falou contigo, assim como Deus falou conosco. E que você venha ter um restante deste domingo abençoado. Vai à casa do Senhor, não importa. Procure uma igreja, leva a sua família para receber as bênçãos de Deus hoje à noite, para receber uma oração, uma unção. Amém? Que venha ter esse início de semana, a última semana do mês, né, de setembro, que seja uma semana de muita bênção, de muita vitória e de muita conquista. Amém? Então, nós estaremos orando agora no momento da oração. Amém. Vamos orar então, irmãos. Vamos unir a nossa fé. Vamos chegar diante do trono do Senhor. Porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Então, hoje você tem acesso, você é livre. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te honramos, Pai, nesta manhã. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Porque o teu nome é santo. O Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Te louvando, Pai, por esta manhã abençoada, por mais uma aula iluminada pelo teu Espírito Santo. Porque o professor mesmo é o teu Espírito Santo. É Ele que nos conduz a pasto verdejante. É Ele que nos dá o entendimento. É Ele que coloca no nosso coração a tua palavra. É Ele que ilumina o nosso entendimento. Para que nós possamos estar aqui, Pai, entregando, meu Pai, uma aula de qualidade, para que os nossos ouvintes sejam transformados, renovados e edificados através da tua santa palavra, porque a tua palavra é poderosa, é como flecha na mão do valente. Então, quando nós falamos da tua palavra, ela tem destino, ela tem lugar, e ela quebra barreiras, ela faz o impossível acontecer. Então, meu Deus, abençoa todos aqui, oramos em favor de todos os nossos ouvintes, que nossos ouvintes venham a ter um dia mais do que abençoado, um dia cheio da graça e da presença do Senhor, e que a tua palavra, meu Deus, venha encontrar lugar, que a tua palavra venha habitar no coração de cada ouvinte que está ouvindo, tanto ao vivo como está assistindo depois, através da programação da Rádio Voz Amiga. Também, meu Pai, em especial, eu oro em favor, ó Deus, do cooperador João Souza, que é o diretor da rádio, por ter nos abrido essa oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre a casa, o lar, a família dele, bênção sem medida. Que os céus, as janelas do céu venham se abrir sobre a vida dele. Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Tudo que nós façamos aqui nesta vida, meu Pai, o Senhor nos recompensará. Também oramos em favor da vida do pastor Cid, que esteve ausente aqui durante 2, 3 semanas, mas louvado seja o nome do Senhor que está de volta,
porque o Senhor tem propósito ainda na vida dele. Se estamos vivos neste dia, porque o nosso propósito aqui na face dessa terra ainda não terminou. O Senhor tem algo maior para fazer através da nossa vida. Abençoe o lar, a casa, a família, o ministério, a vida dele. Em nome de Jesus. E agradecemos também pela oportunidade, pela confiança que tem depositado em nós de estar aqui, meu Pai, eu como convidado, cooperando, participando, porque eu vim para somar, eu não vim para subtrair, eu vim para ajudar. E o maior prazer, o maior ministério dado pelo Senhor na face dessa terra é servir. Assim como o Senhor mostrou lavando o pé dos discípulos. O Senhor mostrou exemplo de humildade, servir uns aos outros em amor. Eu te agradeço, Pai. Também oro em favor das autoridades, que o Senhor, ó Deus, venha entrar ali no Planalto, no Palácio do Planalto, que o Senhor venha entrar ali no STF e venha transformar a vida daqueles políticos, para que o povo venha ter alívio, para que eles venham governar com reta justiça. Porque a tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado sobre a tua igreja. Aleluia. A esta pessoa que está acompanhando, que acompanhou, meu Pai, esse estudo. Aqueles que irão ouvir pelas redes sociais, venha ser impactado através do teu poder, através da tua graça. Senhor, intercedo, Senhor, a favor das nossas autoridades, desde o presidente da República, o Senado Federal, os ministros, abençoando, meu Pai, a Câmara Federal, Municipal, Estadual, aos prefeitos de cada município, aos governadores de cada estado, Senhor, abençoando, porque nós estamos aqui para abençoar, porque são, meu Pai, ministro do Senhor, foram escolhidos pelo Senhor para corrigir o mal sobre a face desta terra. Intercedemos a favor dos médicos, médicas, enfermeiros, meu Pai, aquelas pessoas que estão hospitalizadas nos postos de saúde, aguardando vaga em algum hospital, aquelas que já foram atendidos, aqueles que estão no CTI, no UTI. Dá, meu Pai, uma nova oportunidade para que eles possam saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, meu Pai, pela vida desta pessoa que está no seu trabalho, que acompanhou esse estudo, os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste, para o crescimento, meu Pai, desta nação, para o progresso desta nação, aqueles que estão viajando com a condução própria, abençoando os mototáxis, os taxistas, os Uber, os motoristas de ônibus, aqueles que estão com seus carros, meu Pai, particulares, viajando ou trabalhando também. Abençoe, Pai, poderosamente a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra é a família. E às vezes o adversário tem tentado destruir, acabar, aniquilar com a família, mas não tem tido êxito, porque a tua igreja tem orado, existe os remanescentes do Senhor. Abençoa o teu servo, cooperador João Souza, a sua esposa, a sua filhinha. Abençoa desta emissora, os programas desta emissora. Meu Deus, meu Pai, por onde as ondas sonoras têm chegado em milhares e milhares de vidas, Senhor, que o Senhor venha continuar levando, Senhor, essas ondas sonoras, Senhor. Meu Deus, nos aplicativos, meu Pai, Senhor, nas redes sociais, que as pessoas venham saber que nós servimos um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado de toda a humanidade e abençoando esta nação brasileira, abençoando, Senhor, grandemente, que nós sabemos que nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a minha esposa, a minha família, meus familiares, a tua igreja em geral, ao cooperador Éder, que disponha todo domingo de estar aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, Senhor. E pelo teu servo, diretor desta emissora, que cedeu, meu Pai, esse espaço de nós realizarmos este programa EBD, que é um programa exclusivo da Rádio Voz Amiga, e abençoando poderosamente, que nós sabemos que a recompensa, ela não vem do homem, não vem da mulher, mas vem do Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um. Que este domingo seja um domingo repleto de bênção e de vitória, que esta última semana do mês de setembro seja semana de grandes conquistas, de grandes bênçãos, de grandes vitórias. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, precisando falar conosco, né, querendo uma oração, estamos aí. Meu telefone é o 67 99289 1106.
Amém? Continua ligado na Rádio Voz Amiga, 24 horas no ar, com os programas evangélicos. Amém? Mensagens maravilhosas. Amém? E temos certeza que grandes bênçãos, grandes vitórias o Senhor concedeu nesta data chamada hoje, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Cooperador Éder. Deus abençoe. Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, mais um convite do pastor. É uma honra estar participando aqui, juntamente com nossos ouvintes. Mais uma vez queria agradecer também, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de vida. Só foi possível essa IBD acontecer hoje porque Deus assim quis. Foi da vontade, foi do agrado do Senhor que nós estivéssemos aqui. E segundo o pastor, que tem um carinho muito grande, uma honra, cooperando com ele, que a gente vê que o pastor é um homem de Deus que faz a obra com sinceridade, faz a obra por amor. Então isso aí é gratificante, a gente vê a transparência na vida dele. E sempre quando está nos convidando, eu sempre estou presente, aquilo que eu disse, eu vim para cooperar. E também queria agradecer os nossos ouvintes, né? Vou mandar um abraço novamente para o Edilson, que é um irmão em Cristo, que Deus abençoe a família dele. E queria agradecer também todos os nossos ouvintes. E se o Senhor permitir, né, pastor, domingo que vem, né, eu me autoconvidando aqui, né, porque parece aquele pessoal que entra na festa de bicão, né, foi convidado e se convida a si mesmo. Mas se o Senhor permitir, estaremos novamente aqui com a lição de número 7, que tem como título Davi na caverna, a formação de um exército. Fortíssimo também aqui. E eu conto com a tua presença. Então, reforçando também aqui, mais uma vez, baixe o aplicativo da rádio para estar nos acompanhando, não somente na EBD, porque a rádio é 24 horas no ar. Pregações, testemunho, louvores, entrevistas e tudo mais. Então, fica ligado aí, porque é uma rádio que vai trazer luz para tua casa, para tua vida e para tua família. Então, baixa o aplicativo, também nos acompanha lá no canal do YouTube. E também queria, para encerrar, pastor, mandar um beijo para minha esposa, né, que Deus abençoe. Daqui a pouco estou chegando aí, comprar uma carninha para nós almoçar junto. E para minha mãe também. E um abraço para todos. E se Deus permitir, domingo que vem estaremos novamente aqui. Deus abençoe, pastor. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Amém.